Vamos ler todo o versículo, do 1 ao 16, porque na verdade é curto. Diz assim, meus irmãos: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouvindo Abrão a voz de Sarai, tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E entrou Agar, e ela concebeu. E vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ele agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: A serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, porque numerosa será. E disse também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás filhos, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem bravo, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és o Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso chama-se aquele poço Laai Roi. O Senhor é conhecido como Yahvé Laai Roi, o Deus que tudo vê. Por causa desse cenário aqui. E ela chamou o poço Laai Roi, que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o seu nome, que tivera com Agar Ismael. E era da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Gênesis 21, para que nós entendamos, meus irmãos, a palavra do Senhor nesta tarde. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado, e concebeu Sara a Abraão um filho, na sua velhice, no tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou o nome do seu filho, que nascera, Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando já era idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. Abraão, da idade de 100 anos, quando nasceu seu filho, e disse Sara que Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos, porque dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que foi desmamado. E Sara viu que Agar, a egípcia, que o filho da Agar, a egípcia, estava zombando do seu filho, de Isaque. E disse a Abraão: Deita fora esta serva, filho do
o seu filho, com o seu filho, porque o filho dessa não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu esta palavra, veja bem, e pareceu esta palavra mal aos olhos de Abraão, por causa do teu filho. Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço. Grava esse versículo, acerca da tua serva, e tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também o filho dessa serva farei uma grande nação, porque é a tua semente. Verso 14, irmão, eu sei que é uma leitura extensa, e as pessoas não aguentam uma leitura extensa, mas em nome de Jesus, se você quiser ouvir a mensagem desta tarde, me empreste mais um pouquinho do seu tempo. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. E também deu para o menino. E despediu. E foi ela errante, sem saber onde ia, sem ter direção. Errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Sentou em frente, afastando de um tiro de arco. Porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino no lugar onde está. Levanta-te, ergue o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus abençoe, meus irmãos. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água. E encheu o odre e deu de beber ao moço. E Deus era com o moço, cresceu. Habitou no deserto e foi flecheiro. Habitou no deserto de Parã. Sua mãe tomou mulher da terra do Egito para ser sua esposa. Irmãos, Gênesis 16, verso 1 a 17, e Gênesis 21, verso 1 ao 21, foram aí duas leituras extensas, mas necessárias para que possamos entender o que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração nesta tarde. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem, Gênesis 16, verso 1 ao 17, Gênesis 21, verso 1 ao 21. Esses dois capítulos nós lemos, irmãos. Por quê? Porque essas duas histórias fazem parte da mesma pessoa. Veja bem, Agar é uma das poucas personagens bíblicas, Agar é uma das poucas personagens bíblicas que aparecem na história apenas poucas vezes, pouquíssimas. Na verdade, somente nessas duas vezes aqui, nós vemos a história de Agar. Ela não tem outros livros falando sobre a história dela, ela não tem mais capítulos falando da história dela. Só que é apenas em 2 capítulos que podemos ler, capítulos poderosos que revelam uma história. Não precisa ter longos capítulos para que a gente entenda uma história, uma experiência tremenda que Agar teve com o Senhor. Veja bem, irmãos, Abraão até então, ele desce para o Egito quando a fome assola Canaã, resumindo aqui. E nesse período que Abraão desce para o Egito, Deus ali o abençoa, ele adquire muitos bens, animais, ele sai do Egito com servos, com serva, com animais, depois desse período de fome. Resumindo, irmão, não vai ficar muito longa aqui a mensagem. Abraão vai para no período de fome em Canaã, fica no Egito, depois ele sai, ele é mandado embora por causa da situação lá com a sua esposa, que diz que era sua irmã, e o rei pegou a esposa dele, e Deus ali deu um sonho para o rei, e o rei mandou ele embora. Quando Abraão vai embora do Egito, ele vai embora com bens, com gados, com animais, com servos e servas. Dentre esses servos e servas que Abraão sai do Egito,
está uma chamada Agar. Agar, irmãos, Agar era uma escrava. Agar era uma mulher que não tinha valor importante. Ela era uma escrava e ela era tratada desta maneira. Seu valor era mínimo. Aquela época, antigamente, nesse tempo, 4.000, essa história de Agar, 4.000 anos atrás. Antigamente isso era normal, no tempo aqui de Gênesis isso era normal, mas graças a Deus hoje não existe mais isso, assim, né, espero, glória a Deus por isso, mas nesse tempo era normal. Agar não tinha valor, Agar não tinha, glória a Deus, aleluia, Agar não tinha direito de escolha, Agar não poderia, irmãos, veja bem, ela está saindo, ela está sendo levada como escrava por uma família nômade, por uma família que é morador de tenda, ela sai do Egito, que é uma potência, e ela vai morar em tendas, ela entra numa família que mora em deserto, que habita em tendas. Só que o que ela não sabia é que Agar estava entrando na família que carregava uma promessa de Deus. Agar estava entrando na família que carregava uma promessa de Deus sobre eles, aleluia. E Deus havia dito a Abraão que daria um filho a ele. Deus havia dito que daria filhos a esta família, mesmo na velhice. Abraão creu nesta palavra, só que Sarai, passou-se o tempo, 10 anos que já estavam em Canaã, e nada aí aconteceu, 10 anos e ainda a criança não nasceu, 10 anos e ainda a promessa não se cumpriu. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Se Deus disse que faria, você não precisa tentar ajudar Deus. Você não precisa tentar dar um empurrãozinho na mão de Deus. Aleluia. Foi o que Sara tentou fazer. Sara viu que passou 10 anos e a promessa ainda não tinha acontecido. Ela tentou dar uma ajudinha na sua promessa. Ela tentou ali fazer do jeito dela. Ela tomou uma decisão precipitada. Ela pega Agar, a sua serva egípcia, ela diz a Abraão, olha, 10 anos se passou. Eu acho que Deus não vai fazer, eu acho que Deus não vai cumprir. Faz o seguinte, pega Agar, deita com ela, o filho que ela vai ter, esse será o meu filho, pronto. Só que não foi isso que Deus disse. Deus não disse que daria um filho a Abraão da escrava, Deus disse que daria um filho a ele, da sua esposa, deste lar. Aleluia. Deus não mandou pegar Agar, Deus não mandou que ela tivesse filhos. Aleluia. O que aconteceu aqui? Foi uma decisão precipitada de Sara. Sara viu que 10 anos passou e nada aconteceu e quis dar uma ajudinha para o Senhor. Quis dar uma ajudinha para Deus, irmãos. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir promessa. Deus não precisa de um empurrãozinho da nossa parte para cumprir promessa. Deus não precisa, aleluia, que eu ajude o Senhor a cumprir promessa. O meu dever é crer e esperar. O seu dever é crer e esperar. Glória a Deus, aleluia. Deus não precisa de ajuda para cumprir promessa, irmão. Clarice, mas faz 10 anos. Clarice, mas faz 30 anos, irmãos. Não importa quanto tempo faz, não importa, é que Deus fez a promessa. E quem fez a promessa para você não mente. Quem fez a promessa não falha. Quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Quem fez a promessa zela por ela. Aleluia. Quem fez a promessa, aleluia, não se esquece dela, meus irmãos. Então você não precisa se preocupar. Deus está demorando. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Não se precipite, deixa o Senhor trabalhar o tempo dele. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Só que Sara fez isso. Ela quis ali dar uma ajudinha, o tempo passou, Deus não prometeu, olha. Deus prometeu, não cumpriu? Tá mexendo. Deus prometeu, não cumpriu? Olha, deita com
com a escrava, terá filhos, o filho dela será meu filho, pronto. Mas não é isso que Deus tinha dito? Enfim, nós lemos aqui, por isso que eu fiz questão de ler o capítulo para que você e eu entendamos esta mensagem. Abraão deita com ela, ela concebe. Quando Agar gera, quando Agar está grávida, exatamente, Sóstenes, isso aí. Quando Agar gera, quando Agar está grávida, imagina como é que é o convívio debaixo desta tenda, irmãos. Imagina o convívio desta família. Agora começa a ter uma perseguição ali, um confronto familiar. Quer dizer, familiar não, porque Agar não era parte da família, era serva, era escrava. Mas tinha ali essa particularidade de estar junto com aquela família. Agora imagina, quando Agar está grávida, ela começa ali a contender com Sara e Sara com ela, começa a ter contendas entre as duas. Imagina, irmão, dentro do próprio lar, uma ali tendo contenda com a outra, talvez dizendo, olha, eu gero, você não gera, olha, você é velha, você não consegue, olha, agora eu tô grávida, agora, sabe? Aleluia. Essa contenda começa, e a contenda começa a ser tão forte entre as duas, que Agar, capítulo 16, irmãos, nós lemos aqui, que Agar, ela foge da presença de Sara, de tanto que Sara estava ali brigando uma com a outra, contendendo uma com a outra, perseguindo ali, ela foge para o deserto. Quando ela foge para o deserto, primeira vez que o anjo do Senhor, veja bem que, olha, por 3 vezes Agar vai para o deserto. Primeira vez que ela vai para o deserto, saída do Egito para o deserto, para ser nômade com esta família. Obrigada, porque escrava não tem decisão. Segunda vez que Agar vai para o deserto, Agar vai para o deserto fugida, irmãos. Existem desertos e desertos. Existem desertos que somos colocados e levados pela situação. Não temos escolha. Mas existem desertos que nós entramos porque queremos entrar. Parece meio loucura dizer isso para você, que existem desertos que a gente entra porque a gente quer, mas é verdade, irmãos. Existem desertos que situações nos colocam e nós não temos como esvair-se dele. Agora, existem situações que a gente mesmo entra porque quer. Agar entrou, ela foi para o deserto primeira vez, levada à força como escrava, não tinha escolha. Tudo bem. Segunda vez, aqui, ela vai fugida, ela foi para o deserto porque ela quis. O que ela pensou? Eu vou me esconder no deserto, porque no deserto, que Deus lhe conceda, Cristiane, em nome de Jesus, esta tua bênção. Eu vou para o deserto, porque no deserto ninguém me acha. Olha a intenção de Agar. Olha a intenção de Agar. Eu vou para o deserto, porque no deserto ninguém vai saber que eu estou lá. No deserto ninguém vai me ver. No deserto ninguém vai me procurar. No deserto, quem vai vir atrás de mim no deserto? Só que a Bíblia diz, nós lemos aqui, por isso que eu fiz questão de ler. A leitura é extensa, mas fiz questão de ler. Bíblia para o teu coração. Isso aqui não é achismo, eu não estou pregando o que eu acho. Eu não estou pregando para você nesta tarde, eu acho isso. Não, eu estou pregando o que está escrito ao teu coração. Olha o que está escrito. Que quando ela foge da face de Sarai, o anjo do Senhor... Veja bem, irmãos. Deixa eu tentar mostrar para você. Veja bem. Não vai aparecer. Mas o anjo do Senhor aqui, se você quiser, você pega aí na sua Bíblia, está em maiúsculo, o Senhor está em maiúsculo. Por quê? Porque, na verdade, não era um simples anjo que encontrou Agar no deserto. Não é um simples anjo que foi lá e encontrou Agar no deserto. O anjo do Senhor... minha câmera está embaçada. Mas é só você abrir a sua Bíblia aí, Gênesis 16, verso de número 5. Toda a Bíblia é para estar, pelo menos, né, assim. O anjo do Senhor.
Aleluia. Verso 7. E o anjo do Senhor achou-a junto a uma fonte de água. Irmãos, pode tentar se esconder de qualquer pessoa. Você pode ir para o deserto para se esconder por alguma situação da sua vida. Mas o anjo do Senhor, o próprio, aqui quem encontra Agar é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Jesus, quando a Bíblia diz no Antigo Testamento, quando você ler passagens bíblicas do Antigo Testamento, que está escrito desta maneira, anjo do Senhor, em maiúsculo, está fazendo uma referência ao próprio Jesus, de uma forma não revelada. No Antigo Testamento, Cristo não aparece revelado como o Novo Testamento, mas ele aparece sim, Jesus está no Antigo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Aqui, através desta palavra, o anjo do Senhor encontrou Agar. Obrigada, Márcio. É isso mesmo, o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto. O próprio Senhor Jesus encontrou Agar no deserto. Então, o que eu quero dizer para você? Você pode tentar fugir, como Agar fez de Sarai. Você pode tentar fugir, aleluia, para o deserto. Você pode tentar se esconder do deserto por vontade própria, entrar em deserto por vontade própria, pensando assim consigo, ninguém vai me achar aqui, ninguém vai saber que eu estou aqui, e ninguém vai me ir atrás de mim. Mas o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele vai te encontrar no deserto, ele vai te procurar no deserto, aleluia. O próprio anjo do Senhor, ele vai te encontrar no teu deserto, glória a Deus, aleluia. Se você entrou em desertos porque quis entrar, a palavra de Deus o anjo do Senhor vai te encontrar nesse deserto. Jesus vai te encontrar nesse deserto. Quando o anjo do Senhor encontra Agar, ele diz para Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? É claro que ele sabia, mas ele queria que ela dissesse. E ela diz, eu venho fugida da face da minha senhora. E o anjo do Senhor, verso 9, maiúsculo, o anjo do Senhor, diz a ela, volta, pode voltar, retorna, volta, em um bom português. Volta para sua senhora, se humilha debaixo da mão dela. Por quê? Porque esta semente que está no teu ventre, eu vou abençoar, eu vou multiplicar. Deus faz uma promessa à escrava. Deus faz uma promessa, a primeira vez que Agar, ouve a voz do Senhor. Agar não conhecia Deus. Agar não conhecia o Deus de Abraão. Agar não conhecia as promessas, aleluia, a riqueza das promessas que estava sobre Abraão. Agar não sabia, mas no deserto Deus revelou, aleluia, a Agar, não somente a promessa na vida de Abraão, mas Deus fez uma promessa também para ela e para o seu filho. Que é lindo. Nos desertos são formas de Deus manifestar em nós o seu poder. Desertos são formas de Deus manifestar em nós promessas, ensinamentos que antes não tínhamos conhecimento. Agar não sabia quem era Deus. Agar não sabia, aleluia, que o Deus de promessas, aleluia, mas no deserto Deus, o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus fez a ela promessa. Tem promessa para a sua vida neste deserto, irmãos. Tem promessa. O Espírito de Deus está dizendo, tem promessa para você mesmo no meio do deserto. Se você se sente ou está se sentindo passando por desertos na sua vida, eu quero dizer para você, tem promessas de Deus no meio do deserto. Aleluia, mas como que eu posso fazer para obter esta promessa? Volta, humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Que você vai gerar, vai dar à luz, o menino vai chamar Ismael.
porque significa Deus ouve. Aleluia. Eu sei que voltar e recomeçar não é fácil, irmãos. Voltar e recomeçar e se humilhar debaixo da potente mão de Deus não é fácil. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar esta palavra para o teu coração. Volta, retorna, se humilha debaixo da mão do Senhor. Da onde você estava e fugiu para o deserto, volta. Volta lá atrás, aleluia. Volta lá de onde você deixou para trás, volta a fazer o que era a estar onde era para você estar, a fazer o que era para você fazer. Volta, se humilha debaixo da mão do Senhor, que a promessa vai se cumprir na sua vida. Volta. Não tente ficar escondido no deserto. Volta, Agar. A promessa é essa, você vai gerar, o menino vai ter grande descendência, que hoje são os árabes, a descendência de Ismael são os árabes. Mas olha, volta, se humilha debaixo da mão da tua senhora. E lá vai Agar, agora diz, aquele poço, colocou o nome de Lai-Roi, porque chamou o nome do Senhor, o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Deus viu ela no deserto. Aleluia. Deus está te vendo no deserto, glória a Deus. Aleluia. Agar voltou, irmãos. Agar voltou, se humilhou. Ismael nasceu. 13 anos, é isso, Zenaide? É isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. 13 anos. 13 anos se passaram. Ismael já está um jovem adolescente. Gênesis 21. Agora Sara gera Isaac. Isaac nasce. Ismael já está com 13 anos de idade. E após ser desmamado, há uma festa. Após ser apresentado. Circuncidado, apresentado. Verso de número 12, que eu falei para você gravar no teu coração. Agora Sara diz o seguinte, olha, eu não quero o filho dessa escrava herdando com meu filho, despede ela e o menino. Olha que interessante, irmãos. Outrora, Sara queria que Agar desse o filho, que o filho seria dela. Agora, depois que Isaac nasce, ela não quer saber mais de Ismael, ela não quer saber mais da egípcia, da escrava. Ela não quer saber, olha, manda embora. Manda embora porque eu não quero mais. Manda embora que não serve mais para mim. Manda embora. Só que, verso 12 diz que quando Sara diz a Abraão, olha, manda embora ela e o menino, despede, não quero eles, manda embora dessa tenda, manda embora, eu não quero eles aqui. Isto pareceu, verso 12 de Gênesis 21, pareceu mal, grave isso aqui, ó, pareceu mal aos olhos de Abraão. E Deus disse a Abraão, não é algo mal. Não é algo mal. Faça isso que ela está falando. Mande ela embora. Despede Agar. Irmãos, existem situações da nossa vida que parece uma situação mal. Existem situações da nossa vida que parece uma situação... nossa, por que isso? Mas Deus transformou aquela situação que aparentemente estava mal, seria algo mal, em coisa boa. Porque para Abraão, despedir, mandar Agar e o menino embora, parecia algo mal. Mas para Deus, mandar Agar e Ismael embora, significaria que Deus cumpriria a promessa na vida de Ismael, o que Deus disse a Agar lá no Gênesis 16. Então, eu quero dizer para você, nem tudo é 100% mal, irmãos. Alguma coisa de boa, alguma coisa...
Basta a gente entender que olhos que a gente está enxergando as coisas. Ah, Clarice, mas a situação é complicada, a situação é dívida, a situação é isso. Peraí, irmãos, com que olhos nós estamos olhando a situação? Será que é 100%? Acabou minha bateria, irmãos. Por mais complicada que seja, acabou a bateria do meu microfone. Irmãos, por mais complicada que seja a situação, alguma coisa, por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, por mais difícil que seja a luta que você esteja passando, alguma coisa de bom Deus tem para trabalhar nessa situação. Por mais difícil que sejam as coisas, tinha acabado a minha bateria aqui do microfone. Por mais difícil que estejam as coisas, alguma coisa, por mais difícil que esteja, alguma coisa de bom Deus tem para trazer, irmãos. Será que a gente consegue entender isso? Que mesmo que a situação está complicada, difícil, parecendo mal aos nossos olhos, mas alguma coisa de bom Deus vai trazer, Deus vai trabalhar. Parecia mal, mas Deus disse a Abraão, é bom. Pode mandar ela embora. Lá vai Agar. Bem cedinho, amanheceu. No raiar do dia. Cedinho. Pega Agar, pega o menino, despede, vai embora, tchau. Um odre de água, um punhado de pão, vai embora. E a Bíblia diz que ao longo do caminho, indo errante para o deserto de Berseba, é a terceira vez que Agar está no deserto. Primeira levada, à força porque era uma escrava. Segunda, fugida. Terceira, jogada lá, lançada fora. Ah, irmãos, Deus tem um tratamento especial com pessoas desprezadas. Deus tem um tratamento especial com pessoas desprezadas. Jogou Agar no deserto, vai embora, tchau. E a Bíblia diz que ele deu um punhado de pão, um pouquinho de água, e ela andou errante. Errante é sem saber direção. Errante é saber para onde ia. Errante é saber, é andar sem rumo. Errante é andar sem rumo. Ela não sei onde, não sei que, em outras palavras, não sei o que eu vou fazer, não sei para onde ir, não sei como agir, não sei, sabe? Não sei. Em determinado momento, acabou o pão. Eu sei que é uma palavra um pouco extensa. Deixa eu me ajeitar aqui que meu pé dormiu. Em determinado momento, irmãos, acabou o pão. Acabou a água. Exatamente, Fabiana. E glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Acabou o pão, acabou a água. Deserto, sem saber para onde ir. Sol quente, Palestina, 40 graus, mais de 40 graus. Porque o deserto é o seguinte: o sol de dia é castigante, à noite é frio. Então imagina um deserto de caminhada, sem saber para onde ir, sem pão e sem água. Quando ela está no deserto, da terceira vez, sem pão, sem água, sem direção, talvez você se encontre trazendo para aqui, para este dia, talvez você se encontre em desertos da sua vida desta maneira, sem saber para onde ir,
sem pão, sem água, sem rumo, sem direção, sozinho, achando e pensando que vai morrer nessa situação. Agar pensava isso: vai morrer eu, acabou o pão, acabou a água, estamos no deserto. Vai morrer eu, vai morrer o menino. E eu não quero ver o meu filho morrer nesse deserto. Eu não quero ver o menino morrer. Ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore. Ela coloca debaixo de uma árvore. Ela se afasta cerca de um tiro de arco. Colocamos aí uns 100 metros de distância a mais. Ela senta-se e ela, à distância, vendo o menino debaixo da árvore, ela diz assim consigo: eu não quero ver o menino morrer. Olha que interessante esta palavra, irmãos. Olha como a Bíblia é interessante. Olha como os conteúdos bíblicos, as histórias bíblicas são interessantes da gente meditar. E meditar na palavra leva tempo. Eu não posso esmiuçar a palavra em 10 minutos, irmãos. A questão é que as pessoas hoje em dia, não estou dizendo vocês que a questão, irmão, porque vocês que a questão é porque estão querendo ouvir a palavra, mas eu estou dizendo assim, olha como que as pessoas, irmãos, olha, hoje em dia, elas não conseguem ir aí ouvir 1 hora de pregação, enfada, cansa, mas olha como a Bíblia é rica em detalhes, irmãos, que se a gente ler, olha que coisa interessante. Ela diz o seguinte: ela coloca o menino debaixo da árvore, ela senta numa pedra e ela olha o menino ao longe, mas ela mesma diz: eu não quero ver o menino morrer. Como que ela diz: eu não quero ver o menino morrer, mas ela senta e olha para o menino? Como que ela diz: eu não quero ver o menino morrer, mas ela senta em uma direção que os olhos dela estão postos exatamente no menino? Olha que interessante, irmãos. Olha que coisa tremenda. Ela diz: eu não quero ver o menino morrer, mas eu estou vendo o menino. Na verdade, não é que ela não queria ver o menino morrer. Na verdade, é que ela ainda tinha, no fundo do coração dela, eu tenho certeza que ainda tinha uma esperança no coração de Agar. Agar, ela diz: não quero ver, porque que mãe que gostaria de ver? Que mãe? Nenhuma mãe. Não quero ver o menino morrer, mas os meus olhos estão postos no menino. Irmã. Quando ela senta, os olhos dela estão no menino. Ela diz que não quer ver, mas os olhos, a direção que ela colocou o menino é exatamente na direção de um cerco de tiro de arco reto da onde ela estava. Ela diz: ela não quero ver o menino morrer. Ela senta e ela chora. Irmãos, talvez você esteja no deserto pensando, Senhor, meu casamento vai morrer. Você não quer, mas o pensamento bate. Meu casamento vai morrer nesse deserto. Minha vida espiritual vai morrer nesse deserto. Meus filhos vão morrer nessa situação. Mas, na verdade, não vai. Na verdade, não vai. E o pensamento no deserto é: o menino vai morrer. O pensamento no deserto é: acabou o pão, acabou a água, acabou tudo. Aleluia. Agora, ela senta e ela chora. Quando ela senta e ela chora, o anjo do Senhor brada. Sabe o que é brado, irmãos? Brado é grito. Brado é voz alta. Brada. Aleluia. O anjo do Senhor. Que anjo do Senhor? O anjo do Senhor, que lá em Gênesis 16 tinha falado com Agar e feito promessas a ela. Aleluia. O próprio Senhor Jesus. Agora, o próprio anjo do Senhor, ele vem, brada, grita do céu e diz: Agar, que tens? Não temas, porque Deus ouviu
a voz, veja bem, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Irmãos, Agar senta e chora. Em Gênesis 16, Deus viu Ismael e Yahvé lá, Errói, o Deus que vê. Agora, Agar está conhecendo aqui, em Gênesis 21, verso 17, não somente um Deus que vê, mas agora está conhecendo um Deus que ouve. Agar conheceu em Gênesis 16 o Deus que via, que a viu no deserto pela segunda vez. Agora, nessa terceira vez, Agar está conhecendo o Deus que ouve. Eu quero dizer para você nesta tarde, aleluia, que o mesmo Deus que vê é o mesmo Deus que ouve. Que ouve. E olha o que o texto diz, irmãos. Olha o que o texto diz. O texto diz que o anjo do Senhor diz para Agar: Agar, Deus ouviu a voz do rapaz. Agar sentou e chorou. Mas Ismael falou. Quando ele diz, Deus ouviu a voz. O texto não diz Deus ouviu o choro de Ismael. Deus ouviu a voz do menino. Agora, o que Ismael disse aqui para o Senhor, eu não sei, irmão. Aleluia. Um dia, quando eu chegar na glória, eu vou perguntar o que é que Ismael disse a ponto de Deus ouvir a voz. A voz significa que Ismael estava falando. Se fosse chorando, Deus tinha dito, eu ouviu o choro do menino. Mas não é o choro do menino que Deus ouviu a voz. Quem estava chorando era Agar. Olha que lindo. Ismael era um jovem de 13 anos de idade, irmãos. Talvez Ismael, sozinho, debaixo daquela árvore, fez uma oração. O texto não diz. Por isso eu não posso afirmar com clareza o que o texto não diz. Eu não posso falar, irmão. Eu não posso pregar o que o texto não diz. Mas por isso, abrindo parênteses aqui, sobre essa voz que o menino falou, alguma coisa Ismael falou. Foi a voz que Deus ouviu de Ismael. O que Ismael disse, talvez numa oração, talvez Ismael disse, onde está o Deus do meu pai Abraão? Abraão era pai de Ismael, irmãos. Aonde está o Deus do meu pai Abraão? Abraão me falou do Senhor? Abraão disse que o Senhor fez promessa para ele? Abraão, meu pai, disse que o Senhor era bom? Abraão, meu pai, disse que o Senhor era um Deus tremendo? Onde está o Deus do meu pai Abraão agora? Imagina a oração de Ismael. Imagina o que Ismael disse, irmãos. Imagina quais foram as palavras de Ismael. Imagina, irmãos. Que oração tremenda que o Ismael deve ter feito, porque Deus ouviu a voz do menino. E eu quero dizer para você nesta tarde, Deus está ouvindo a voz da tua oração no meio deste deserto. Oh, glória. A mãe está chorando. A mãe está chorando, mas Ismael está falando. A mãe está chorando, pensando, vai morrer todo mundo. Mas Ismael, debaixo da árvore, está falando, está orando, está clamando, está... Onde está o Deus do meu pai? Onde está o Deus de Abraão? E Deus, por causa da fala de Ismael, brada do céu para a mãe e diz, mãe, Agar, a voz do menino subiu e chegou até o trono de Deus. E Deus ouviu a voz do menino. Deus está ouvindo a sua voz, o seu clamor no meio do teu deserto.
Oração no meio do deserto, Deus está ouvindo. Ai, que lindo. A mensagem é: aonde está, Deus ouviu a oração no lugar onde ele está. Debaixo da árvore onde estava, Deus ouviu a oração de Ismael. Aonde você está? Debaixo da árvore do deserto onde você está agora. Eu quero dizer para você, eu não sei a quem, eu não lhe conheço. Eu não sei a quem é esta palavra, mas eu sei que a palavra tem alvo, a palavra não volta vazia. É para alguém, nem que seja para uma pessoa. Para alguém é esta palavra. Debaixo desta árvore onde você está no deserto, aí onde você está, exatamente, Deus ouviu a voz deste lugar aonde você está. Aleluia. Oh, glória. Levanta, Agar. Pega um menino pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Agar vai debaixo da árvore onde Ismael está. Deus abre, olha o que diz o texto. Olha o que diz Bíblia. Oh, como eu amo a palavra. Olha o que diz o texto. Verso de número 19. Irmãos, não precisa encheção de linguiça, é só pregar a Bíblia. Pregue o que está escrito. Olha o que diz o texto. As pessoas querem enfeitar a palavra para segurar os outros, para segurar a plateia, para segurar... Irmão, é só pregar a Bíblia. Pronto. Olha o que diz o texto. Abriu Deus, ou seja, se abriu, estava fechado. Abriu Deus os olhos de quem? De Agar. E viu um poço de água. E ela foi, encheu o odre de água e deu de beber ao menino, ao moço. Recorda-se que eu falei para você que Agar sentou na pedra, Ismael debaixo da árvore, cerca de um tiro, linha reta, de um tiro de arco. Agar estava olhando o menino debaixo da árvore. Os olhos de Agar estavam postos sobre o menino. Enquanto Agar estava olhando o problema, a dificuldade, a escassez de pão e de água, Agar não conseguiu enxergar que havia uma providência ali. Enquanto nós estamos somente focados no problema, enquanto nós estamos somente focados na luta, focado na situação, na enfermidade, focado no problema financeiro, focado no problema familiar, enquanto estamos somente focados no problema, nós não conseguimos enxergar que a nossa volta já tem uma providência, já tem um milagre preparado. Enquanto Agar só estava olhando para Ismael, ela não percebeu, ela não viu que já tinha uma fonte de águas ali, irmãos. Aleluia. Deus precisou abrir os olhos dela. Agar, dá uma olhadinha aqui, minha filha. Aqui, olha, abre esses olhos aqui, vem cá. Tira os olhos do problema, olha aqui, Agar, a fonte está aqui. Deus abriu os olhos. Ela está acordando. Deus abriu os olhos e ela viu o poço de água. Enquanto estivermos olhando para o problema, nós não vamos enxergar que a providência está no meio do deserto. Mas a partir do momento que você tirar os olhos da luta, do problema, da situação, e começar a olhar para o Deus que ouve e que vê e que responde e que brada no deserto, você vai ver que você não está sozinho. Neste deserto há uma fonte de águas contigo. Quem é esta fonte de águas? Jesus. Ela vê a fonte, ela vê. Ela tira o olho do menino, começa a olhar para a fonte, ela vê a fonte ali. Ela bebe água. Ela vai lá, pega o seu odre de água, que era feito de pele de animais, caberia aí, dependendo da formatura, de 15 litros a 12 litros de água. Ela enche o odre,
Ela vai onde está o menino, pega o menino pela mão, dá de beber ao moço. E olha o que o texto diz. E Deus era com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. O menino que outrora parecia que ia morrer no deserto, agora cresceu, habitou no deserto e se tornou um guerreiro, um flecheiro. Tem crescimento no deserto, tem. Parece difícil entender isso, né, irmãos? Crescimento no deserto parece loucura. Mas é verdade, isso é a palavra, isso é a palavra. Ismael cresceu no deserto. Tem crescimento no deserto. Tem tendas no deserto, morou lá, habitou lá. Ele foi flecheiro no deserto. Ismael foi um homem de deserto, mas forte, um guerreiro. Aleluia. E grande foi a sua descendência, e sua mãe. Verso 21 para me encerrar. Sua mãe tomou uma esposa do Egito para dar a Ismael. E grande foi a sua descendência, que hoje também, como eu disse aqui, conhecido como os árabes. Por isso, há uma, digamos assim, uma briga entre judeus e árabes. Por isso. Porque essa é algo bem lá atrás, antigo. Filhos de Ismael e filhos de Isaac. Descendentes de Ismael e descendentes de Isaac. Mas a questão não é nem judeus e árabes. A questão aqui da mensagem é falar sobre Agar e sobre o Ismael. É falar que o Deus que ouve no deserto é o mesmo Deus que vê e é o mesmo Deus que tem milagres no deserto. Então, em nome do Senhor Jesus, seja qual for, se das 3 etapas que Agar esteve, seja qual for a que você está passando, se em algum momento da sua vida você está em uma dessas fases de desertos, é verdade, Poliana, sim. Na verdade, sim. Os árabes, sim. Agora, o Islã, ele se tornou aí uma religião mundial, né? Mas os originais lá atrás, dos pais, lá atrás, anos atrás, sim, são filhos de Ismael. Seja qual for a situação no seu deserto, que Deus possa alcançar a sua vida e bradar como bradou na vida de Agar, em nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, André. Deixa eu finalizei a mensagem, irmãos. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler o comentário de vocês para mim antes de eu encerrar. Já estamos em 1h40 de live, meus irmãos. Olha, a hora passa rápido que a gente nem vê, né? Faz parte, Sam. Mas vai passar. Deserto não é morada. Faz parte do trajeto. Mas não é morada, não. Vai passar. Algum propósito tem. Né? Algum propósito tem. Perdi aqui onde eu estava lendo. Lucinéia, vamos orar por isso, porque realmente eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. É uma religião politeísta, eles têm um só Deus, né?
E aí é outro assunto polêmico, então não vou estender muito não. Mas a Bíblia diz que somente em Jesus há salvação. Deus abençoe. Não entendi. Não entendi aqui. Rodrigo, Deus abençoe. Deus abençoe, Carlinha. Glória a Deus, Poliano, louvado seja Deus, que lindo. Glória a Deus por isso. Jesus tem as suas maneiras de trabalhar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não entendi, Sônia. Aleluia, Jonatas. É verdade. Amém. E Mivânia, Deus abençoe. Deus abençoe, André. Irmãos, eu não consigo ler todo mundo, até tento, mas... Que tipo de visão, Rodrigo? Não entendi. Física, espiritual? Se for física, irmão, creia. Creia que Jesus pode restaurar, que Jesus pode curar. Se for espiritual, busque, ore, clame, jejue. Clame ao Senhor, peça. Se for questão física, de saúde, creia na cura, procure um médico. Não pode ficar triste, irmão. Não pode ficar triste. Não fique triste, não. Tem que crer. Se eu sou de Fortaleza, não, irmãos, eu sou de São Paulo. Deus abençoe, Daniel. É verdade. Olha, falou tudo, é verdade. Que possamos conseguir olhar o agir de Deus através das dificuldades. Que lindo, é isso mesmo, meu irmão. É poder, além da situação, enxergar que alguma coisa que Deus tem para trabalhar no meio da dificuldade. Senhor, traga cura, Leusa, sobre a sua vida, que Jesus lhe dê saúde, em nome do Senhor Jesus. Estefânia, são tempos e tempos. Quem determina o tempo da nossa estadia no deserto não somos nós. Mas o tempo que você permanecer, ou está permanecendo, ou permanecerá, não sei quanto tempo, aí é Deus que sabe, referindo-se à forma do tratar dele. Não pode deixar de crer. Eu sei que são momentos e momentos, mas não deixe de crer. Peça a Ele para abrir os teus olhos, peça a Ele para lhe mostrar. Clame a Ele. É o mesmo Deus que viu Ismael está vendo a nossa vida. O mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus aqui, há 4.000 anos atrás dessa história. Ele é o mesmo Deus, o mesmo. Não há sombra de dúvida, diz a palavra. E nem variação no Senhor. Ele é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É verdade, Sóstenes. É uma escola, não é fácil. Realmente, não é fácil mesmo. Se fosse fácil, irmãos,
Nem pro povo de Israel foi. Se fosse fácil, irmãos, a gente nem queria sair do deserto, né? Jesus passou momentos de deserto, irmãos. 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, levado pelo Espírito ao deserto. O ministério, uma vida com Deus, um ministério pessoal, ele só é fortalecido em nós quando passamos pelo deserto. Então, alguma coisa, por mais difícil que seja, alguma coisa boa, esse deserto está trazendo para nós. Irmãos, que Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui, já vou encerrar por aqui. Já estamos em quase 2 horas de live, irmãos. E Luan tá dormindo bem hoje. Deus abençoe, Maria Eugênia. É verdade, André. Irmãos, Deus abençoe, Maria José. Glória a Deus pelo seu milagre, minha irmã. Irmãos, Deus abençoe. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Obrigada a quem deixou o like. Obrigada a quem permaneceu aqui, me emprestou seu tempo precioso aí em assistir esta mensagem, esta oração, em se inscrever no canal. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que Deus dê vitória a você neste deserto. Até amanhã, meus irmãos. É verdade, André. Sem sombra de dúvida. Não aceite menos que isso, irmãos. Não aceite menos que isso. Não aceite menos que a palavra. Faça como os bereanos faziam quando Paulo pregava. Vai lá, analisa a palavra, abra, olha. Irmãos, a palavra... Jesus diz o seguinte: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Como nós vamos conhecer Jesus se não conhecermos a sua palavra? A palavra não precisa de enfeite, irmãos. A palavra não precisa ser enfeitada, não. Pregue como é, pregue como está escrita, né? Absorva como está escrita. E pronto, ela é suficiente e poderosa por si própria. Ela não precisa de mais nada, não precisa que eu venha aqui e passe uma aula de homilética, hermenêutica, exegesa. É bom aprender, é bom, glória a Deus, aleluia, mas Paulo diz isso, que a sua pregação na carta aos Coríntios não foi com palavras persuasivas, mas com demonstração de espírito e poder. Paulo tinha propriedade para pregar com conhecimento. Paulo tinha propriedade para pregar com sabedoria. Paulo era teólogo. Paulo era mestre, conhecedor das escrituras, da lei, toda a Torá. Mas ele diz: eu não venho pregar para vocês com palavras de sabedoria. Não, eu estou pregando para vocês com demonstração de espírito e poder. Aleluia. Que o Senhor alcance a sua vida, Maria, socorro. Operando um milagre em nome do Senhor Jesus que você precisa, minha irmã. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Agora é sério, vou ficando por aqui para não tomar mais tempo neste dia de vocês. Que Deus abençoe. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde. Até amanhã, se Cristo assim nos permitir. Estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.